Esclarecendo. Esclarecendo sua dúvida. E o quadro Esclarecendo de hoje é com a psicóloga Erileuza Silva. Psicóloga, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Oi, Bazan, boa tarde. É um prazer conversar com a senhora hoje para a gente falar sobre compulsão, né? São várias as compulsões que muitas pessoas desenvolvem por vários fatores. E nós poderíamos começar aqui falando quais as principais compulsões que são desenvolvidas, principalmente nesse período de pandemia, e se há relação uma coisa com a outra, doutora. Na verdade, a primeira coisa a gente tem que entender o que é compulsão, que é como se fosse realmente um comportamento que você vai repetir com muita frequência, com o objetivo de diminuir ou um sofrimento psíquico ou uma ansiedade. Então, esse é o primeiro passo. E a gente tem que diferenciar também compulsão de obsessão. A compulsão é o comportamento e a obsessão é o teu pensamento. Então, se teu pensamento está acelerado, se você sofreu algum tipo de estresse, de algum tipo de traumas, você pode ter esse comportamento que vai aumentar a tua ansiedade, teu sofrimento psíquico, e daí, com o teu comportamento, o cérebro diminui esse sofrimento. Então, a gente pode destacar aí como compulsão, né? Compulsão em compras, compulsão alimentar. Temos acumuladores, né? Aquelas pessoas que não conseguem se desfazer de coisas que não são mais necessárias. E não só essas questões mais práticas, né? Mais visível, mas, por exemplo, pode ter algum tipo de repetição de som, de voz, algum tique nervoso no seu comportamento. Então, tudo isso é classificado, tudo aquilo que foge de um padrão considerado normal, que repete, como o próprio nome diz, como uma compulsão, você não tem controle sobre isso, é adoecimento. Por exemplo, compulsão sexual, né? Como saber se é uma pessoa compulsiva ou se aquilo que ele está tendo ali naquele momento é um desejo natural do indivíduo? É porque não tem controle sobre isso. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse indivíduo tem um relacionamento. O companheiro ou a companheira nunca vai conseguir satisfazer sexualmente porque ele vai estar sempre num nível muito mais elevado. Certo? E daí, para que ele possa fazer com que ele se satisfaça de alguma maneira, ele vai buscar realmente em outras pessoas para que ele possa conseguir, assim, de fato, alcançar aquele nível de desejo. Só que isso gera sofrimento, Bazan. É a diferença de ser compulsão, de ser um adoecimento. Então, naquele momento de sexo tem um prazer e depois do prazer você sente um arrependimento e uma culpa. Então, gera sofrimento para esse indivíduo. E como controlar esse desejo compulsivo? Na verdade, a gente está falando aí de questões cerebrais, né? Então, é muito mais difícil. A primeira coisa é identificar que é um problema e não só uma mania. Que às vezes as pessoas levam como mania. Eu tenho mania em compras, né? Eu tenho mania em comer muito. Então, o primeiro passo é a gente identificar que ali tem um adoecimento que está fugindo do meu controle. E o segundo, a gente precisa realmente procurar especialista. Primeiro, para a gente tentar incluir uma medicação nesse sujeito, para que a gente possa reduzir alguns neurotransmissores que estão desregulados, então, para que a gente possa diminuir esse nível de sofrimento, de ansiedade. E na terapia, a gente descobrir o que ocasionou isso, o que levou esse sujeito a esse adoecimento psíquico, para que lá na frente a gente consiga tirar a medicação e a gente ter um controle propriamente 100% do sujeito. A compulsão, ela gera ansiedade? Sim, como eu te falei, a compulsão, ela vem para diminuir o sofrimento. Então, a ansiedade, ela gera sofrimento. Se você está nesse momento de pandemia, por exemplo, né, um pouquinho mais trancado, com medo de muita coisa, e daí esse teu nível de ansiedade, ele eleva. O que é que as pessoas estão fazendo muito? Alimentação. Então, você acaba se alimentando em excesso, você sente que você está satisfeito, que você não precisa se alimentar, mas você não consegue parar. E isso gera sofrimento. Então, está interligado uma coisa com uma outra. Então, quando gera sofrimento e quando foge do meu controle, é que a gente precisa realmente procurar uma ajuda. Então, é para diminuir a ansiedade e diminuir sofrimento. Então, em síntese, a gente pode dizer ou considerar que tudo aquilo que a gente não consegue controlar trata-se de uma compulsão.
A gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque a gente tem outras patologias bem mais graves de caráter que podem se enquadrar também nesse processo de não ter controle. Por exemplo, serial killer. E quando a gente está falando de serial killer, eu não sei se você já está vendo umas reportagens de um que apareceu aí no DF. Sim, sim. E serial killer, por exemplo, a gente tem uma compulsão perversa. É diferente do adoecimento de compulsão por esse lado mais psíquico. Então, tem que ter uma diferenciação. Então, compulsão por matar. Existe compulsão por matar? Sim, serial killers. Mas aí, esse processo já é uma coisa mais de perversão e que a gente já não acredita em cura. Né? Que o sujeito se desenvolveu assim e ele vai se tornar dessa maneira. Então, a solução para quem sofre com essas compulsões, seja na área da alimentação, seja nas compras, tem gente que não pode ver um limite de cartão de crédito, que já está correndo, né, para comprar, seja compulsão sexual, a solução é buscar um tratamento, não é isso, doutora? Isso mesmo, porque dificilmente ele vai conseguir ter controle sozinho, porque como eu te falei, são questões cerebrais que vão estar ali dominando o sujeito. Então, eu preciso sim entrar com fármaco, e eu preciso, enquanto isso, o fármaco está tentando controlar todos esses neurotransmissores, eu entender o que está acontecendo na vida do sujeito, para lá na frente ele conseguir ter um autocontrole sem a medicação. Ou talvez vai precisar usar a medicação pela vida. Hein? Muito boa essa explicação. Doutora Edileuza, para quem acompanhou nossa entrevista agora e vai assistir no futuro esse vídeo depois, com as explicações, como buscar ajuda, fale pra gente aí o seu @ no Instagram e também como os nossos ouvintes podem ter uma conversa com a senhora e até mesmo uma consulta futuramente. No Instagram é psicóloga Edileuza Silva e o WhatsApp que pode falar diretamente comigo é o 8805-6071. Então, 8805 isso, 60 60 71. 71. Não é isso? E daí a gente pode conversar, né, eu e o paciente, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo e, se possível, ver a primeira avaliação psicológica. 8805-6071 é o número para você tirar suas dúvidas com a doutora Edileuza. A gente volta em breve com outros temas, nesse período de pandemia principalmente. São muitos os problemas psicológicos e a gente vai estar abordando aqui durante os nossos programas. Muito obrigado pela sua participação conosco. Um ótimo dia para a senhora, viu? Eu que agradeço, Bazan. Até mais. Valeu.